Olá, irmãs, boa noite. Infelizmente, hoje eu não vou poder estar presente com vocês nesse culto, mas eu vou deixar aqui o testemunho da bênção que Deus deu para nossas vidas. Eu vou resumir para não ficar muito grande, viu? E vou contar do início para vocês entenderem. Desde 2013, quando eu me casei, sempre foi um sonho ter um bebê. E em 2015 eu engravidei a primeira vez e tive um aborto. E em 2016, de novo, tornei a engravidar e tive outro aborto. Em 2019, eu engravidei de novo e aí, graças a Deus, consegui segurar. Assim que eu descobri o sexo do bebê, a gente já foi escolher o nome. Eu escolhi 3 nomes e Rodrigo escolheu 3 nomes do bebê e a gente pediu um prazo de uma semana um pro outro pra gente decidir o nome da bebê final. O que ia ser o mais bonito, né? Quando foi no final desta semana, uma amiga minha me ligou e me contou que a filha dela, ela é especial. E aí a filha dela tava brincando em casa lá com uma bebê imaginária. E ela chamava essa bebê de Vitória. Aí a mãe dela perguntou quem que era a Vitória e ela respondeu pra mãe dela que era a filha de tia Maísa, era minha filha. Aí quando a mãe dela me contou essa história, eu achei o nome Vitória muito bonito e também eu achei que combinaria com o nome da minha filha, pelo fato de eu já ter tido 2 abortos. É daí que veio o nome Vitória. Por volta do 5º mês de gestação, nós fomos em Manga fazer o ultrassom morfológico. Aí foi eu, minha mãe e meu esposo, e nós estávamos muito felizes, né? Que ia ver o bebê, já estava formadinha. O médico também todo gentil, mostrando cada detalhe. Até que ele do nada começou a fazer umas perguntas estranhas. Primeiro ele me perguntou se eu estava fazendo o acompanhamento pré-natal certinho. Eu disse que estava, e ele me perguntou se na minha família ou na família de Rodrigo tinha alguém especial que tivesse algum problema de saúde mais grave. E aí a gente já achou estranho, né? Respondemos que não. E aí ele demorou de falar o que estava acontecendo, ficou ali procurando no computador, mexendo nessa barriga, até que ele soltou a bomba que a nossa filha estava com hidrocefalia. Aí foi um momento muito desesperador, né? A gente saiu de lá muito arrasada. Ele explicou pra gente primeiro o que que era a hidrocefalia, o que que era causado, tanto que as coisas que ele falou que poderia ter causado a hidrocefalia nela, nada meus exames batia. Tipo assim, não tinha justificativa para ela estar com essa hidrocefalia. Mas deu, né? Aí eu perguntei pra ele se teria cura. Ele disse que não, que infelizmente não tinha cura por já estar mais avançado, por 5º mês, e que ela seria uma criança especial. Falou lá outras coisas que poderia ter, né? Que é atraso na fala, um monte de coisa. Já seria uma criança especial, pra resumir. Aí a gente veio embora e nós decidimos não contar pra ninguém, ficou só entre a família, pra poder a gente procurar uma segunda opinião. Porque até então a gente estava achando que era algum erro no aparelho dele, ou a posição que ela tava, que deu alteração. Coisas da cabeça da gente, né, irmãos? Que não é o que a gente quer acreditar. Aí a gente conseguiu uma consulta em Montes Claros, nós marcamos com 9 dias. E fomos lá para poder fazer de novo esse teste, esse ultrassom. Quando a gente chegou lá, a hidrocefalia ela é dividida em 3 fases. É a hidrocefalia leve, hidrocefalia moderada e hidrocefalia grave. Quando nós chegamos lá, em Manga, quando a gente descobriu em Manga, estava na hidrocefalia leve. Quando nós chegamos lá, já tinha passado da leve para moderada, ou seja, já tinha aumentado. E assim, foi muito desesperador para a gente, porque a gente não estava acreditando que aquilo ali era real e não tinha jeito, foi aumentado. Então nós saímos de lá chorando muito. Nós vimos embora para Juvenília e, nossa, vocês não têm noção do tanto que eu sofri. Eu não tinha mais vontade de vestir uma roupa bonita, de passar creme na barriga, tirar foto, nada. Eu só tinha vontade de chorar e questionar a Deus o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, com a minha filha. Me senti culpada também pelo fato de eu já ter tido 2 abortos e ter engravidado de novo. Aí eu pensava assim, talvez é porque Deus não queria que eu tivesse filhos, e eu temei, tentando, e é por isso, eu sou culpada. E assim, diversas vezes eu questionava muito a Deus. Até que eu caí a ficha e falei, não, não tá perdido, não. Eu tenho Deus e Ele vai curar minha filha.
Na minha cabeça, gente, eu tava muito desesperada, eu já não sabia mais o que fazer. Foi quando deu a luz, né, que Deus pode todas as coisas. Eu comecei a pensar, comecei a lembrar de tudo que ele já fez, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas, desde o passado, que ele abriu o mar vermelho, que ele curava cegos, que ele fazia paralíticos andar. Então, assim, é muita coisa para um Deus, ele é o mesmo Deus que fez isso tudo. Por que que ele não curaria a minha filha? Então foi daí que eu consegui achar forças para buscar ele com fé e pedir, suplicar para que ele curasse a minha filha. Aí toda a família já ficou sabendo, todo mundo começou a me ajudar em oração, as igrejas, inclusive a minha, pastor Magno deu muita força pra gente também. E aí a gente começou a orar, clamar, todo mundo, para Deus dar a cura pra minha filha. Eu lembro que eu acordava todos os dias, 3 horas da manhã, e ia lá pra fora orar. Eu não orava nem dentro de casa. Pra mim, eu tinha que orar lá fora pra me olhar pro céu, diretamente pro céu. E eu ficava lá por horas orando, pedindo Deus, suplicando pra ele curar ela e que ela me desse uma filha saudável. E assim, irmãs, era muito bom, sabe, aquela conversa. Eu sentia assim que nem era uma oração, que era uma conversa mesmo, porque eu sentia que ele estava presente. Tanto que um dia eu falei com o Rodrigo assim, amor, aguarda essa data. Hoje, Vitória foi curada, porque eu senti esse dia. Eu lembro que era mais ou menos dia 12, agora um mês eu não lembro, mas acho que foi em abril. E aí, irmãs, foi isso. Aí, quando foi no... Aí, todo mês a gente ia. 2 vezes no mês a gente ia para Montes Claros fazer o acompanhamento. Os médicos lá já tinham falado que não tinha nada para fazer na barriga. Quando ela estivesse na barriga, não tinha nada a ser feito. Quando eu ganhasse, aí elas iam fazer uma cirurgia na cabeça dela para poder pôr o dreno, né, para tirar o líquido, que a hidrocefalia é um líquido que dá no crânio. Então a gente tinha que tirar esse líquido. Aí a gente continuou, né, em todo mês para Montes Claros, ia 2 vezes no mês, eu fazia acompanhamento com 2 médicas lá, uma particular e outra na Santa Casa. E veio a pandemia também, e acabou que lá no hospital onde eu fazia acompanhamento, era só casos de gestação, casos mais graves de gestação. E aí eu lembro que foram dispensados 90% das meninas que estavam lá, das gravidezes de risco que estavam lá, foram dispensadas devido à pandemia. E graças a Deus eu não fui, continuei, ganhei a cesárea, né? Porque no meu caso não poderia ser feito o parto normal. E aí quando eu fui pra lá no último mês, fiquei na casa da tia de Rodrigo, a gente continuou em oração, ela era evangélica, também me ajudou muito em oração. E até que marcou meu parto pro dia 19 de maio de 2020. Quando foi no dia 18 de maio à noite, a minha bolsa estourou. E aí eu fui pro hospital e aí eu tava com um pedido, né, que era gravidez de risco, que não podia ser feito parto normal, tinha que ser cesárea. Mas o pessoal lá no hospital não quis fazer a cesárea, eles queriam o parto normal, mesmo eu com um pedido, e eu sozinha, com muita dor, não tinha nem força pra falar nada, né? Até que na hora mesmo do parto, que pôde entrar o acompanhante, Rodrigo entrou e falou com eles que não aceitava, que era casa dele de polícia, devido ao fato de a bebê estar com esse problema, como que ia forçar esse parto e tal. E aí sei que muito trabalho acabou que fez a cesárea, graças a Deus. E aí, depois que eu fui pro quarto, que me liberaram pra ir pro quarto, o pediatra que acompanhou tudo foi lá visitar a gente. Aí, quando eu tava deitada lá com o Vitória, ele chegou e perguntou quem que era Maísa, né? E foi me dar as instruções de Vitória, explicando dela, do pé de pezinho, como amamentava. Aí foi saindo, aí eu fui e falei assim, doutor, o senhor não me falou nada do problema dela, como que tá? Aí ele falou assim, que problema? Eu falei, hidrocefalia. Aí ele falou assim, mas ela não tem hidrocefalia. Falei, não, doutor, ela tem, tá aqui. Eu trouxe até a pasta que tava com todos os exames, com todos os... tudo, né? Aí eu falei assim, eu trouxe, tá aqui, pode olhar. Ele falou, não precisa de você me mostrar, eu já sei, eu acompanhei a sua ficha ali e eu vi, mas ela não tem problema nenhum, ela não tem hidrocefalia, não. Aí na hora eu fiquei assim, sem entender, né? Como que não tem, nem cai a ficha de nada. Aí ele falou assim comigo, ó, se você... Ela não tem. Quando você sair daqui, você procura fazer um ultrassom, me deu pedido ainda, ultrassom transfontanela, que seria pra ver no crânio, né? E você vai ver que ela não tem nada.
Aí eu mandei mensagem pra Rodrigo na hora. Tipo assim, eu nem tava assim, sabe? Não tava acreditando que aquilo era, né? Aí, quando eu saí de lá, recebi a alta na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, o Rodrigo já foi com a minha mãe levar ela pra fazer ultrassom, transfotonela. Aí, quando chegou lá, gente, não tinha nada na cabecinha dela. Nada. Ela era uma criança normal, perfeita. Só sabe que, que teve hidrocefalia por causa dos exames. E não foram só um, não foi só em um lugar que eu fiz, foi em vários. Não é fácil acreditar, principalmente para quem não acredita, quem não tem fé em Deus. Mas foi real, a hidrocefalia dela aumentou de leve para moderada e estava cada vez mais aumentando. Toda vez que eu fazia ultrassom, não tinha uma vez que abaixava nada, sempre aumentando. É só caso de Deus mesmo, só cura, um milagre mesmo. Aí, Rodrigo chegou, me contou, nossa, foi maravilhoso, gente. Foi, é até hoje, toda vez que eu olho pra ela, eu vejo o quanto Deus me ama, porque Deus fez isso por mim, gente. Nossa, foi maravilhoso. E assim, eu tenho muito a agradecer todo mundo que orou, a igreja, vocês que oraram, minha família, e que Deus abençoe todo mundo. Fiquem todos com Deus.